Oi, minha gente linda! Hoje é dia de novidade aqui. Eu estou muito, muito feliz em compartilhar com vocês que agora eu estou fazendo parte da campanha Mais Que Um Palpite, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, e da Pfizer, que tem um objetivo muito importante, minha gente, combater as fake news em saúde infantil e também empoderar as famílias, as mães, para que mais informações seguras cheguem até vocês, especialmente sobre o cuidado com os pequenos, né? Quem é mãe sabe que a gente fica com o coração mais tranquilo e se sente mais segura quando confia nas informações que tem. Então, olha só, aqui as fake news não têm vez, as informações são todas confiáveis, então pode compartilhar esse vídeo, repassar para outras mães. E eu também vou deixar uma dica, você pode indicar para aquela pessoa querida que faz parte da sua vida, mas que vive insistindo em te dar um palpite furado, combinado? E olha só, se vocês ainda não conhecem Mais Que Um Palpite, dá para seguir no Instagram, dá para seguir no Facebook. Para quem gosta de podcast também, ótima pedida. Vale seguir lá e acompanhar o canal no Spotify, porque lá tem informações sobre amamentação, sobre vacinação e outros temas importantes que geralmente geram dúvidas na gente, dúvidas nas famílias. Então, eu tenho certeza que vocês vão super se beneficiar dessa campanha, desse projeto e desses conteúdos. E hoje eu não venho sozinha, não. Temos um convidado muito especial, que é o Dr. Renato Kfouri. Ele é pediatra, infectologista, e deixa eu respirar fundo aqui, porque o nome é grande. Presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Acertei, doutor? Certíssimo. Olá, prazer falar com você, Juliana, nesse canal super importante, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria aproxima aí o pediatra das famílias, dos pais, para que a gente possa ter essa informação de qualidade. Não é mais que um palpite, né? É, muito bem, doutor. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto e trazer, de fato, essa informação, a sua voz como profissional, para tirar dúvidas que às vezes ficam no ar, e isso atrapalha, traz insegurança para a gente, os nossos corações não ficam tranquilos. Então, é uma honra poder estar aqui com você hoje. Eu separei algumas perguntas e a gente vai batendo esse papo, e você que está assistindo a gente, se quiser deixar o seu depoimento, se quiser deixar aí a sua opinião, o seu sentimento, esse canal está aberto para todas nós. A nossa primeira pergunta, doutora, a gente sabe que nesse momento muitas famílias elas estão vivendo o distanciamento social, boa parte das escolas ainda está funcionando naquela capacidade reduzida para evitar o contágio, né, pelo coronavírus, tem gente que está ali no revezamento, enfim, a nossa rotina mudou para caramba. Qual que é a recomendação correta? As famílias elas devem sair de casa para cumprir o calendário de vacinação? Olha, Juliana, esse é um problema que vem acompanhando aí desde o começo da pandemia, né? A gente não imaginava que ela fosse durar tanto tempo. Falar, daqui a Pois é. pouco a gente volta, então vamos deixar isso aqui um pouco de lado. Semestre que vem eu faço as minhas vacinas, eu faço meus exames de rotina, aquilo que eu estou deixando de lado, já já eu recupero. Qual foi Sim. nossa surpresa? Que a pandemia acabou se prolongando, a necessidade do distanciamento foi aumentando, cada vez maior, e hoje a gente viu muita gente deixar de fazer os seus cuidados essenciais, não percebendo que, por exemplo, consultas ao pediatra, vacinação, exames preventivos de mulheres eram serviços essenciais. Olha, eu vou te dar um número que vai assustar, Juliana. Sabe quantos cânceres foram diagnosticados a menos no ano passado, em 2020? 50% a menos. Então, 50% a menos, é não que eles muita. deixaram de existir, né, Juliana? Eles só não foram Sim. diagnosticados. A gente vai fazer esses diagnósticos mais tarde, né? Infelizmente, com um prognóstico pior para quem está com câncer. E com vacina não foi diferente. Muitas mães e pais, obviamente, deixaram de vacinar seus filhos, achando que já já passa e já já eu recupero esse atraso vacinal. Nós baixamos nossas coberturas vacinais em mais de 30%. Ou seja, as crianças que já não vinham sendo tão bem vacinadas como no passado, pioraram 30%, o que é um risco enorme, né? Ainda mais agora que a gente está voltando à convivência nas escolas, crianças não vacinadas todas juntos, está aí a receita do perigo, né? Doutor, eu tenho que ser bem transparente, assim, com você e com quem está nos assistindo, porque eu fui uma dessas mães que ficou perdidinha, ainda mais porque ano passado, né, em 2020, eu tive a minha gestação e logo começou a pandemia. E eu era uma dessas pessoas que não sabia, devo sair, não devo sair, eu me sentia insegura.
Então, o calendário de vacinação, de fato, aqui ficou atrasado, até que num determinado momento, nossa pediatra deu um puxão de orelha muito saudável e importante, falou: "Ju, é importante que você volte a vacinar, cuida disso, não deixa para depois, não deixa atrasar demais, é importante por eles, é importante por todos". Foi aí sim que eu acho que esse chacoalhão me fez voltar para essa rotina e conseguir, então, agora, olhando assim a carteirinha de vacinação deles, está tudo em dia, mas eu fiquei atrasada assim ano passado, e talvez você que está assistindo a gente aí ainda tem esse sentimento, essa insegurança, devo ou não devo? Agora a gente já tem a informação segura. A questão das doenças que hoje as vacinas do calendário previnem, para as crianças em especial, Ju, o risco de você ter uma doença grave, ter uma complicação de sarampo, de pneumonia, de meningite, de coqueluche, é pelo menos 80 vezes maior do que o risco da Nossa, criança ter uma Covid grave. Então, quem está uau, com medo da Covid nos seus filhos, já tem medo do sarampo, já tem medo da febre amarela, da gripe, da pneumonia, da meningite, doenças que têm muito mais risco para o bebê, para a criança, do que a própria Covid-19. E olha, todo lugar hoje está preparadíssimo para fazer uma vacinação segura, com distanciamento, sem riscos, quer seja nos postos públicos ou nas clínicas privadas. Dá para se vacinar tranquilamente sem correr risco nenhum. tá vendo, minha gente? Fica aí a dica para vocês, cuidarem disso com muito carinho e se sentirem seguras em fazer isso, porque de fato tudo está preparado para que isso aconteça em segurança. E eu já vou puxar até a próxima pergunta, doutor. O que que pode acontecer, por exemplo, quando as crianças já estão nessa rotina de voltar para a escola sem as vacinas em dia? Tem escolas que pedem a carteirinha para ver se está em dia. Eu não sei como que isso funciona em todas as escolas, pelo menos a da minha filha pede. Que acontece se essa criança volta sem as vacinas em dia? Esse é um problema que, enquanto a gente estava cada um na sua casa, né, Juliana, a gente estava lá, a gente diminuiu a transmissão da Covid, mas diminuiu também a transmissão de um monte de doenças, né? Quem é mãe aqui que nos acompanhando e pais, sabe que as crianças na escolinha viviam resfriado, viviam com conjuntivite, viviam com diarreia, viviam com tosse, com coriza o tempo todo, né? Porque uma criança convivendo com a outra tem essa alta taxa de transmissão. E ficou em casa, desapareceu. A gente diminuiu casos de diarreia, diminuiu casos de pneumonia, diminuiu a infecção de ouvido, meningites, caíram as taxas de meningite, de gripe, de pneumonia, porque o isolamento não funciona só para Covid, funciona para tudo. Então, na hora que a gente retorna e a gente relaxa essas medidas de distanciamento, a volta às aulas, a frequência ao comércio, tudo funcionando novamente, isso tende a voltar. Só que tende a retornar essas doenças à circulação num cenário mais preocupante, porque tem muita gente sem vacina. E sabe aquela história que a gente se fala do rebanho? Ah, vamos vacinar todo mundo, porque você impede que uma pessoa transmite para outra. Tem o rebanho ao contrário também. Quando você tem muita gente desprotegida, um aparece com uma doença, com um caso numa escola, numa comunidade, numa população qualquer, e encontra um monte de gente não vacinada, a doença se espalha mais fácil também. Então, o contrário também é verdadeiro. Se muita gente vacinada ajuda a controlar, pouca gente vacinada ajuda a espalhar. Então, agora é hora de recuperar esse atraso vacinal, né? Porque a volta às aulas estão aí, as crianças vão voltar a conviver e toda a sociedade como um todo, não são só as crianças, não. Concordo plenamente e tenho entendido cada vez, compreendido cada vez mais isso, porque cada uma de nós, como mães e como pais, a gente tem esse compromisso, né, de cuidar pensando neles e pensando no todo. E inclusive falando, assim, de doenças, de contágio, uma das doenças mais temidas pelas famílias, né, e que pode ser prevenida com vacinação. Opa, quase que derrubei tudo aqui. A meningite, que pode ser prevenida com vacinação, né. Por que ela é uma doença tão preocupante, especialmente no caso dos bebês? Eu que sou mãe de um bebê. Eu queria que o doutor explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, sabe que muitas pesquisas aí revelam que ainda, né, que a maior preocupação dos pais em relação à doença dos seus filhos é a meningite. E não é à toa, né? A meningite é uma infecção, como a amidalite, como a pneumonia, como a otite, mas o que diferencia a meningite dessas outras infecções é a proximidade que as meninges, aquelas membranas, têm do cérebro.
Então, quando a gente, do sistema nervoso como um todo, né? Então, quando a gente tem uma infecção num lugar muito nobre do nosso corpo, uma vez que essa infecção se instala lá, ela pode comprometer o funcionamento de muitas partes do nosso organismo. Então, pode causar déficits motores, pode causar cegueira, pode causar surdez, pode causar, às vezes, problemas mentais para o futuro, como sequelas dessa infecção. E olha, a doença é tão grave que, às vezes, até nas extremidades pode levar a uma amputação, levar a um problema grave. É uma doença Nossa. gravíssima mesmo. Então, a gente tem hoje muita preocupação com as vacinas de meningite, porque é a melhor ferramenta que a gente tem para proteção, para prevenção. Não tem assim alguém que a gente fala, então você vai ter, eu vou tomar tal remédio, eu vou prevenir. Não tem. A vacina é a única medida preventiva que funciona para meningites. Então, hoje nós dispomos de vacinas contra a meningite de vários tipos, né? Vacina da meningite, que é uma bactéria que se chama meningococo, que é a mais comum, a hemófilos, meningite por pneumococo. Então, tem um monte de nome complicadinho aí, mas essas vacinas todas, no conjunto delas, a gente pode ampliar bastante a proteção contra esses diversos tipos. Até da meningite pelo meningococo, você tem 4, 5 tipos. Então, quanto Uau. mais tipos a gente vacinar, mais protegido vai ficar. Agora, você tem uma história de meningite, né, pessoal, né? Você quer contar Eu para a gente? tenho. Quero. Eu acho importante, na verdade, eu já trouxe no meu canal, em outra oportunidade, eu fiz um vídeo sobre isso, né, porque eu acho importante a gente trazer, claro que a gente traz as alegrias para o conteúdo, mas tem que trazer também uma dose de realidade, trazer os nossos desafios, como uma forma de abrir os olhos, né, das pessoas, de levar a informação adiante. Às vezes é uma maneira da gente deixar as pessoas mais cuidadosas e alertas. Então, essa foi a minha intenção trazendo isso anteriormente, mas para quem não acompanhou, eu tive meningite, sim, na Turquia. Eu estava longe de casa, longe do meu país, longe da minha família, eu tinha 20 anos. Foi um susto, e assim, eu não desejo para ninguém. Eu comecei a passar mal, a ter picos de febre de 40 graus para mais e uma enxaqueca absurda. Eu já estava me sentindo debilitada, já mal conseguia andar. Para você ter uma noção, quando eu cheguei no hospital, que eu já estava assim no limite, eu cheguei a desmaiar, tive um desmaio porque era uma dor Que absurda. susto, hein? Levei um tempo para ser diagnosticada, mas quando saiu esse diagnóstico eu não tenho assim o que dizer, porque a equipe profissional me salvou, né? Então eu sou muito, muito grata aos profissionais que estiveram ali ao meu lado e conseguiram fazer com que eu voltasse desse pesadelo. Não tive sequelas, felizmente, mas foi um susto, assim, foi um baque na minha vida. E de certa forma, hoje olhando o aprendizado, eu até sinto que foi importante para eu ser mais responsável, não só pela minha saúde, como pela dos meus filhos, né? Às vezes os sustos assim a gente se questiona mais por que agora, por que comigo, mas saindo desse papel de vítima, quando a gente fala, tá, o que que isso quis me ensinar? Então hoje eu aprendi a ser mais responsável, a ser mais cuidadosa, a levar mais a sério não só a minha saúde, mas a dos nossos filhos também. Você sabe, Ju, que muitas das pessoas hoje que não se vacinam, ou que não dão o devido valor e a importância à vacinação, não se tem a percepção do risco, né? Você vivenciou na prática o que é o risco de uma meningite, isso te transformou, isso te carrega de alguma maneira para o cuidado dos seus filhos, né? No sentido da vacinação deles. Mas muitas pessoas, as doenças que no passado eram tão frequentes, todo mundo convivia com gente com sarampo, com gente paralisada pela poliomielite, com coqueluche. Era tão perigoso viver, né, com essas doenças que rondavam o nosso imaginário todo o tempo, que as famílias se preocupavam muito em vacinar. Sim. Hoje, essas doenças praticamente desapareceram e, paradoxalmente, por incrível que pareça, o próprio sucesso que as vacinas fazem faz as pessoas não se importarem tanto hoje com a vacinação. Não sabe nem o que é difteria, não sabe o que é coqueluche, nunca viu pólio, nunca viu sarampo, nunca viu meningite. Então, não dão valor devido às vacinas que elas precisariam ter, porque não convivem com o problema, não têm esta percepção de risco. Então, acho que esse tipo de relato como o teu é fundamental para se lembrar que essas doenças, embora tenham sido controladas de maneira muito importante, significativa com as vacinas, elas não desapareceram. E baixar a guarda, não vacinar, relaxar, dizer que não tem importância, a gente começa a colocar em risco a si e, como você bem lembrou, vacinação é um pacto coletivo, né? A gente vacina muita gente,
para proteger você e para proteger a transmissão, para proteger aqueles que eventualmente até que não podem ser vacinados, né? Sim, com certeza. E inclusive falando sobre isso, por exemplo, as crianças de 11 e 12 anos, né, o Ministério da Saúde recomenda que elas sejam vacinadas contra a meningite, mas eu queria entender, qual é o impacto disso na saúde das crianças pequenas, nas crianças menores? Olha, isso é muito legal de contar, porque foi uma descoberta até recente da última década. A gente aprendeu que na meningite, para a maioria dos tipos de meningite, quem transmite é o adolescente, né? Então, apesar das crianças pequenininhas, os menores de 5 anos, serem os mais acometidos pela meningite, quem transmite, na maior parte das vezes, é o adolescente, ele é entre 15 e 20 anos. Então, se a gente vacina esse grupo de adolescentes com as vacinas que a gente tem hoje, essas vacinas são tão boas que, além de prevenir o adolescente de adoecer, ele previne do adolescente de transmitir também. Então, tem país, por exemplo, que vacina Sim. só o adolescente. Só de vacinar o adolescente, ele Já não protege, protege o resto da população inteira. olha só. Que eu acho que Aqui foi o meu caso, eu tinha 20 anos, doutor. exatamente. E aqui a gente tem uma estratégia combinada. A gente tem a vacina para criança, que é o grupo que mais adoece. Agora, de uns anos para cá, a gente começou também a vacinar os adolescentes, com esse intuito duplo: proteger o adolescente e também proteger, diminuir a chance de alguém de qualquer idade pegar meningite, porque são os adolescentes que transmitem. Então, nós precisamos sim vacinar esses adolescentes, que vão ter aí o benefício duplo da sua proteção e da proteção de todos. E eu queria até tirar uma dúvida se é mito ou se é verdade, que geralmente os adolescentes, por exemplo, com a meningite, às vezes eles são assintomáticos e eles estão transmitindo. Eu já ouvi falar sobre isso. Eu queria muito saber a voz da sabedoria, porque olha só que perigo, né? Nem sabe que tá. É isso mesmo? É isso mesmo. A maior parte desses casos que eu falei que o adolescente está transmitindo, ele não está com sintoma nenhum. Ele é um portador só, né? Ele é um veiculador da Nossa. meningite sem saber. Na verdade, a meningite não é uma doença tão frequente, né? Que nem gripe, né? Que nem outras pneumonias que a gente vê, é uma doença mais rara. Mas tem muita gente que tem lá a bactéria, especialmente os adolescentes, na garganta, e não tem doença, não desenvolve, tem o seu sistema imune ali competente, mas quando encontra ali alguém, uma criança pequena, que é mais vulnerável, que não está com a sua vacinação em dia, pode ser a fonte de contaminação delas também. Olha, gente, que perigo. Por isso que é importante a gente, ter esse cuidado. E enquanto pais, né, porque a gente está ali zelando por eles, é nossa responsabilidade. E doutor, mesmo que a criança tenha tomado, todas as vacinas recomendadas lá pelo calendário do Ministério da Saúde, tem umas outras vacinas que podem ou devem ser feitas, como é que os pais, eles devem fazer para entender se desejam oferecer vacinas que estão fora desse calendário público? Ótima pergunta, Ju, porque o Ministério, como todo país do mundo, não é só aqui no Brasil, não tem nenhum país do mundo que dá todas as vacinas para todas as idades, né? Nem teria vacina no mundo suficiente para atender toda essa demanda. Então, o que os órgãos públicos de todos os países fazem? Elegem os grupos prioritários, elegem as doenças mais frequentes. Então, se eu não consigo dar todas as vacinas para a população inteira, eu vou dar as vacinas mais importantes para os grupos que mais adoecem com gravidade. Então, Certo. gripe, eu vou dar para criança, vou dar para idoso, vou dar para grávida. Você que é jovem, saudável, não tem doença crônica, o governo não vai dar de graça a vacina para você. Se você quiser, você vai precisar pagar para tomar a vacina da gripe. E assim também, para meningite. Meningite é que o governo vai dar para o bebê até 5 anos e para o adolescente que transmite. Ah, mas eu tenho 14, eu tenho 10, eu tenho 30, eu posso me vacinar? Pode, não é a prioridade de um programa público, mas você individualmente pode se proteger. E existem também, além disso, Ju, outras vacinas que vão chegando mais rapidamente do que a incorporação nos programas públicos. Então, a gente tem outras vacinas de meningite, outras vacinas de pneumonia, que podem ampliar o processo de proteção, ampliando aí os tipos de meningite, os tipos de pneumonia, mas que ainda não foram introduzidas no programa público, porque tem pouca, porque ainda é cara. Então, nas Certo. clínicas privadas, você vai encontrar vacinas de mais nova geração, você vai encontrar vacinas para todas as idades não contempladas. Então, quem puder, a Sociedade Brasileira de Pediatria publica o calendário recomendado, idealmente, que leva em conta todas essas variáveis, as vacinas melhores, as mais novas, as vacinas para as idades todas recomendadas. Então, Uhum. converse sempre com o seu pediatra. O pediatra vai te Super. orientar o melhor calendário vacinal para você.
Aqui a gente teve uma recomendação, porque parte da nossa família está na Dinamarca, e a gente teve recomendação mesmo da pediatra a respeito da vacina meningo B. Quando a gente levou para lá a nossa filha a primeira vez, ela recomendou que ela tomasse essa, e o nosso filho, agora o bebezinho, também, não está no calendário, mas foi uma sugestão dela para complementar. Então, realmente, aqui a gente teve isso e foi a pediatra que indicou. Obrigada por explicar melhor isso para a gente. É isso aí. Também tem as questões dos países, né? Tem país, por exemplo, Sim. que não tem tuberculose, então eles não dão vacina BCG, que a gente dá aqui, por exemplo, no Brasil. Então o calendário também varia de acordo com a ocorrência. Lá, eles não dão a BCG. Não dão febre amarela, não dão É. BCG, são doenças, vacinas importantes para nós aqui, né? Então tem que pensar no contexto, né, nessas horas. E, Exatamente. Por doutora, isso uma que o pediatra, dúvida. de novo, aí vale a máxima do que nós estamos fazendo aqui, né? Cuidado aí com os palpites, conversa com o seu pediatra, Exato. lá tem Inclusive, informação. a pergunta de agora é muito, muito conectada com esse pensamento, porque olha só, se a criança está com febre, está doente, está tomando antibiótico, ainda assim ela tem que tomar vacina? Em quais casos que não é recomendado vacinar a criança? Essa é uma pergunta que eu como pessoa, tenho também. Essa é uma pergunta frequente mesmo. As vacinas praticamente só devem ser adiadas. Existem aquelas vacinas que são contraindicadas, vamos chamar assim. A pessoa não pode tomar aquela vacina. A criança tem um câncer, a criança é um transplantado, usa uma medicação. Tem algumas situações muito específicas, ela desenvolveu uma reação alérgica grave quando tomou uma primeira dose, então as segundas doses não devem ser colocadas. Então, existem raras situações, né, que não é de uma maneira geral comum, que a gente contraindica vacinas. Tá? Então, você não pode porque você toma tal remédio, você não pode porque você desenvolveu uma alergia grave. Então, algumas vacinas, algumas situações contraindicam vacinação. Outras são de precaução que a gente adia. Então, a criança está com uma febre, está com uma pneumonia, está com uma otite, está com resfriado, febre, começou com uma febre, a gente não sabe o que é, espera 2, 3 dias para saber o que é aquilo. Passou a febre, 48, 72 horas, a criança está bem, ela pode ser vacinada. Tomando Certo. antibiótico, tomando remédio para bronquite, tomando antialérgico. Nada disso interfere na resposta da vacina. Está com uma diarreia, está molinho, está resfriadinho, não tem problema nenhum. Então, a gente só adia, resumindo a tua pergunta, Ju, em crianças em quadros febris agudos. Então, você está com uma febre aguda, faz 2, 3 dias, ainda não esclareceu, dá um tempo para ver o que vai virar aquilo. 2, 3 dias sem febre, pode vacinar. Perfeito. E aí o oposto desse cenário, que é uma dúvida também muito comum, é achar que quando toma a vacina a criança pode ficar doente. Isso é verdade? Esse é outro mitão, né? Principalmente com a vacina da gripe, né, Ju? A gente vê muita gente falar, Sim. todo mundo conhece alguém que tomou a vacina da gripe e teve a pior gripe da sua vida por causa da vacina. Isso é uma das grandes bobagens que tem, né? A vacina da gripe é uma vacina feita com fragmentos do vírus morto. Então, a gente Tá. mata o vírus, dá uma esquartejada nele, lava ele ali no detergente, deixa aquilo uma parte purificada das proteínas ali do vírus da gripe, que é incapaz de causar doença em ninguém. Como a gente vacina muitas pessoas no inverno, com cheio de doenças respiratórias, alguém vai tomar vacina hoje e vai ter um resfriado amanhã, e vai ter uma amidalite depois de amanhã, e vai culpar a vacina. Mas quando, na verdade, a vacina não teve nenhum papel naquela doença que ele teve ali 2, 3 dias, uma semana depois. Né? Então, é muito mito, muita desinformação. A vacina da gripe só faz bem, não faz mal para ninguém, não. Doutora, eu tô até meio vermelha aqui, porque eu era uma das pessoas que achava que dava uma gripezinha depois. Não, Ju, pelo amor de Deus. Você sabe Não, eu que... tinha essa dúvida, não Não, que fosse um empecilho, um impedimento, mas eu legal. carregava essa crença. E olha, gente, Não eu é busco possível. informação, eu estou sempre conversando com profissionais e ainda assim, imagina só o quanto esse projeto não é importante, porque até eu aqui me peguei num mito que aparentemente é tipo um grande absurdo e eu acreditando nele. Ó, Ju, a gente brinca que tudo que acontece depois que você toma a vacina, a culpa é da vacina. Então, se você tomou uma vacina, tá bem, tomou uma vacina hoje, amanhã você tem uma unha encravada, amanhã você tem uma dor de cabeça, amanhã você tem uma enxaqueca, Nasceu uma espinha. nasceu uma espinha, eu não tinha nada, tomei a vacina, olha aí, ó, tá vendo? Só pode ser sido. Agora, engraçado é que quando acontece alguma coisa boa, ninguém fala que encontrei o amor da minha vida, foi a vacina que eu tomei ontem. Ninguém diz que foi a vacina, né? A vacina. Pronto, vamos começar a dar parabéns para a vacina em outros aspectos da vida, criar crenças possibilitadoras. Quem sabe, né?
Ai, doutor, muito bom. Obrigada, doutor Renato. Olha, eu assim senti que foi tão leve esse papo. Eu gostaria até de continuar conversando. Espero que a gente possa repetir mais vezes. Vamos E o voltar. fato de você ter dividido o seu conhecimento comigo, com todo mundo que está aqui com a gente, essa campanha Mais que um Palpite, ela é realmente importante. É uma parceria da Pfizer com a Sociedade Brasileira de Pediatria para a gente combater os fake news mesmo, minha gente, em saúde infantil. Não pode brincar com isso, não. Então, doutor, o meu muito obrigado e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, um prazer estar com você. Ju, você juntar-se à Sociedade de Pediatria, para nós é um grande ganho. E tá aí, isso aí, mais que um palpite. Obrigado por estar conosco. Até a próxima. Obrigada, gente. Olha só, hein? Não deixem de seguir as páginas. Falei para vocês, tem Instagram, tem Facebook. Dá uma passadinha também no site maisqueumpalpite.com.br. E a gente se vê no próximo vídeo, assim eu espero, porque com saúde infantil a gente não se brinca. Lembra de compartilhar essa mensagem com mais mães, com mais pessoas que você gosta, inclusive aquela lá dos palpites furados. Falei e saí correndo. Um beijo, muito obrigada e até mais. Até mais.